Boa tarde, caros amigos. Começa aqui mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. E como estamos no princípio do ano 2023, renovo uma vez mais os nossos pedidos para vocês subscreverem o canal no YouTube e nos seguirem nas redes sociais. A Liga Portuguesa vai na segunda jornada, após o interregno no Mundial, e virou, digamos, uma roleta russa. Daí a frase da semana: ora perco eu, ora perdes tu. Fernando Jorge, porquê esta frase nesta semana? Olá, Rui. Boa tarde para ti e boa tarde para os nossos ouvintes e para aqueles que nos vão acompanhar. Esta frase tem muito a ver com aquilo que aconteceu este fim de semana. E ainda mesmo sem sabermos o resultado, quando coloquei esta frase, o resultado do Sporting de ontem, que também perdeu pontos. Que ainda veio acentuar reforçar. E, portanto, o grande reforço este fim de semana vai para o Braga. O pecúlio vai para o Braga. E é por aí que a gente vai começar. Sim, o Braga duas aqui a frase era relativa ao Porto jogos. E ao Benfica, porque o Benfica tinha perdido a semana passada, na 14ª jornada, em Braga por 3-0, e o Porto tinha recuperado, ia recuperar agora. O Porto perdeu não 3 pontos, mas 2, e portanto, em vez de estar a 8 pontos, ficou outra vez a 7 pontos, que para o Porto não foi bom. Mas vamos começar por o primeiro jogo. A natureza do jogo. Sim, vamos começar pelo primeiro jogo, entre o Santa Clara e o Braga. Foi um jogo de sentido único. O Braga fez outra grande exibição. Aliás, o Braga, com a alteração do Racing para o meio-campo e a mudança tática do Braga de um 4-4-2 para um 4-2-3-1, com a entrada do Racing para o meio-campo, para mim é a grande alteração do grande reforço. Braga, testada com o Benfica, e bem, porque o Braga mereceu ganhar ao Benfica e fez uma grande exibição, na minha opinião. Não foi só o Benfica que jogou pouco, foi o Braga que jogou muito, jogou acima daquilo que vinha a jogar. Está consistente, quer a atacar, quer a defender, com o posicionamento do Racing e com um ponta de lança só, todos ajudam. O Braga tem bons jogadores, era aquilo que eu dizia antes de começar o campeonato, e mantenho, e está-me a dar razão até à 15ª jornada. O Braga é um candidato, efetivamente, quer queiram ou não, aos 3 primeiros lugares. E vamos ver. Neste momento está em segundo, ao título já não digo tanto, mas pelo menos aos 3 lugares da frente, o Braga vai andar lá a incomodá-los. E vai haver um problema, temos um problema, porque o futebol português vive exclusivamente, ou os 3 grandes, da receita da Champions League, não é de irem à Champions League, só tem entrada para 3, neste momento temos 4 equipas em luta, uma vai ficar fora. Bem, vamos ver quem. De momento o Braga arrecadou com esta vitória indiscutível perante o Santa Clara, que podem considerar, eu vi o jogo, que jogou pouco, não jogou pouco, o Braga é que jogou bastante. O Braga podia ter dado 5 ou 6 com relativa facilidade ao Santa Clara. Foi um Braga poderoso. Exatamente, e com isto mandou também mais uma chicotada psicológica de que mandou o treinador Mário Silva, foi despedido do Santa Clara. Portanto, o Braga somou os 3 pontos e usufruiu da vantagem, excetuando o caso do Benfica, que ganhou em casa ao Portimonense, já vamos falar, do Porto, que empatou no Casa Pia, e do Sporting, que perdeu ontem com o Marítimo. Mas a seguir vais falar de quem? Do Benfica? A seguir vamos falar do Benfica. O Benfica foi o jogo seguinte. O Benfica ganhou 1-0 ao Portimonense. Foi um jogo em que o Benfica não fez uma grande exibição, mas é preciso realçar que o Benfica jogou sem 3 pedras fundamentais, 3 que bate, vá lá. O Rafa não jogou porque estava castigado por cartões amarelos. Sim. Não jogou o Enzo, porque toda a gente sabe, por causa da situação do Enzo, do saio, não castigo sai, disciplinar. volta, não sei o que mais e tudo. O Neres também não jogou, praticamente estava no banco, mas ainda não tem condições para fazer os 90 minutos. E, portanto, o Benfica teve ali 3 jogadores indiscutíveis neste momento na equipa, que fazem muita falta ao Benfica. Teve que fazer ali algumas alterações. O Roger Smith encostou o Draxler à esquerda e encostou o Ausner, que eu pensei que ia jogar no lugar do Enzo. Foi para mim a grande surpresa o Ausner não jogar ali no lugar de coisa e pôr lá o Chiquinho. Mas o Chiquinho não tem amplitude nem do Ausner, nem amplitude do Enzo Fernandes. Muito não consegue meter bolas na verticais, não consegue meter bolas nas costas dos defesas. Não tem uma amplitude como estes dois têm.
mais inferior, o Enzo é a marcar, é de qualidade inferior. Acho que o Chiquinho até, o lugar do Chiquinho é um centrocampista normal, a jogar ali com 4 indivíduos no meio campo, 4 centrocampistas, 2 alas e 2 no meio, o Chiquinho pode jogar. O Chiquinho a 8, vá lá, se considerarmos isto por números, que agora é considerado na gíria futebolística, o Chiquinho é um 8 fraco para mim. É um jogador banal. Fraco para mim. Preferia que tivesse jogado o Alzner naquele lugar e o Chiquinho, por exemplo, atrás até de ponta de lança, se calhar o Chiquinho teria feito mais alguma coisa. Porque é um jogador mais lento, é um jogador com outras perspectivas e, bom, é um suplente razoável para o Benfica. Mas foi uma vitória Foi uma segura, vitória porque o Portimonense não deu réplica. Sim, sem grandes espinhas, porque o Benfica entrou bem, o Portimonense também entrou meio agarrido, a fazer a pressão alta, depois deixou-se disso. Aos 8 minutos, há logo um penalti marcado contra o Portimonense, numa falta do guarda-redes sobre o Gonçalo Ramos, e, portanto, o marcador de serviço, o João Mário, marcou o penalti, o Benfica foi logo a ganhar 1-0. Passado meia dúzia de minutos, aos 17, há outro penalti também, por um esquecimento ou uma má concentração do defesa do Ackman, do Portimonense, não contava com o Bá que aparecesse nas costas, o Bá entrou dentro da área e ele teve que o rasteirar, e portanto um penalti indiscutível também, marcado, não por o João Mário, toda a gente se admirou, mas depois toda a gente percebeu, porque o treinador explicou, foi o João Mário ao marcador de serviços do Benfica, mas deu a bola para o Alzner para ele ganhar um bocado de moral e marcar um golo ou qualquer assim do género. O Alzner atirou bem, claro que um penalti, mesmo que o guarda-redes a defender, para mim é sempre mal marcado, mas no entanto foi uma grande defesa do Nakanuma, que para mim foi o melhor jogador em campo. Ora, quando se considera num jogo entre duas equipas que o melhor jogador em campo é o guarda-redes, está quase tudo dito. O Benfica teve 17 ou 18 oportunidades, só o Gonçalo Ramos teve umas 7 ou 8 ou 9 oportunidades de marcar 2 ou 3 golos. Estiveram muito perdulários, desinspirados, e depois algumas alterações que o Roger Smith fez na equipa, que eu não faria, porque acho que o Draxler, por exemplo, nunca pode jogar um ala. Ele era ala, mas ele agora, com as condições físicas que tem, é lento, bom tecnicamente, sim senhor, mas é um tecnicamente bem parado. Profundidade. Quando muito, neste momento, o Draxler provavelmente podia jogar ali atrás do Gonçalo Ramos, no lugar do Rafa, não com a velocidade do Rafa, mas ali num curto espaço a tentar receber e atirar à baliza e depois dar bem a bola, que isso ele sabe fazer, sabe cobrir bem a bola e tudo. É um bom jogador, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma sobre isso, mas fisicamente está muito longe daquilo que é necessário para as exigências que o Benfica necessita. E, portanto, para mim, foi uma aposta mal feita no Draxler. Jogou tempo demais. Certo que o treinador também provavelmente está a dar estes minutos todos a ver se ele recupera fisicamente ou se consegue levar lá. O Draxler faz quase tudo, só falta jogar a defesa central, que naturalmente é capaz de jogar bem, sim. E a guarda-redes também, embora o Benfica tenha outros guarda-redes lá, suplentes, para fazer o lugar. É para mim o jogador, continuo a dizer, podem não concordar comigo, mas para mim é a grande aquisição do Benfica. O Alzner é o melhor jogador que o Benfica lá tem, incluindo o Enzo Pérez. Ele, para mim, é diferente do Enzo Pérez, mas é mais jogador que o Enzo Pérez, é mais consistente, é um indivíduo que joga de primeira, joga bem, tem bons pés, tecnicamente evoluído, rápido, e é um indivíduo que tem as pilhas todas. Ele joga 90 minutos, sim. Mais ou menos sempre ao mesmo Pronto, ritmo. Se na sexta-feira os 2 jogos foram de vitórias que já esperadas, embora a goleada do Braga é sempre expressiva e, portanto, o Fernando Jorge fez bem em notar isso. No sábado tivemos a primeira grande surpresa. O Porto vinha embalado e chega ao Casa Pia, no Jamor. Tem uma primeira parte sofrível, mas vai para o intervalo em superioridade numérica. Acreditava-se que o Porto acabasse por vencer mais tarde ou mais cedo, mas isso não aconteceu. Porquê, Fernando Jorge? Ora bem, o Porto vinha embalado, como disseste muito bem, teve uma primeira parte sofrível, concordo perfeitamente. Teve mais uma vantagem que é preciso frisar, porque não jogou no campo do Casa Pia, porque está em obras, não é? Portanto, foi no Jamor. Jogou fora, portanto, um campo neutro, no Jamor. Mais uma facilidade para o Porto fazer um bom resultado. O Porto entrou convencido que eventualmente fazia o golo em qualquer altura, jogou pouco na primeira parte,
É Ou com a intensidade. preciso ressalvar que aos 16 minutos o Porto, numa falta do Uribe, que toda a gente viu, menos o VAR, era expulso e, portanto, o Porto passava a jogar com 10 jogadores. Aos 45 mais um é expulso por segundo amarelo o Léo Pereira do Casa Pia, bem expulso, não é? Porque é o segundo amarelo, e o Casa Pia passa a jogar a segunda parte toda com 10. Com menos uma. O Casa Pia defender é uma arte. Eu considero que, mesmo no futebol, saber defender bem é uma arte. Sim. Não é saber defender atabalhoadamente, a tirar a bola para as pencas, para as couves, não senhor. O Casa Pia não esteve a fazer, não colocou só o autocarro e a tirar a bola para as pencas e para fora do estádio e perder tempo. Esteve bem o Casa Pia organizado. esteve muito bem organizado. Tem um treinador que está a parecer que ninguém o conhecia, nomeadamente eu não o conhecia, o Filipe Martins, de lado nenhum. Estou a admirar o trabalho dele. É a equipa sensação neste momento no campeonato, porque veio de uma segunda divisão e tem 27 pontos nesta altura. Claro. Portanto, está a um ponto do Sporting, com a Sporting. derrota de ontem. Portanto, está a fazer uma época excelente para já. Tem bons jogadores, está bem orientado. E a segunda parte praticamente é do Porto, mas é um Porto que andou ali a trocar a bola e não criou grandes situações ou grandes lances de perigo. Claro que o Porto, nestas circunstâncias, geralmente conta com a categoria do Taremi, não é? E o Taremi praticamente não fez nada. Tocou na bola, salvo erro, 2 ou 3 vezes. Esteve apagado. Esteve apagado porque o Ricardo Fernandes fez uma grande exibição. Também penso que a atitude dele. do Porto Sim. não satisfez o Sérgio Conceição quando ele próprio fala Sérgio. nos 600 km que os adeptos Sim. fizeram para ver o jogo debaixo daquele temporal. Sim, e o Porto... E acho que o Porto não teve a atitude que o Sérgio Conceição pede aos jogadores. O Porto, o Sérgio Conceição, há duas coisas que não se pode queixar. Da arbitragem, que não foi contra o Porto, como é normal, no Sérgio Conceição. Quando Ele perde também não pontos, se queixou. E também não se queixou, e ainda bem, senão isso era deplorável. E o tempo a mais que teve a jogar contra 10, que o Porto não soube dar a volta. Não é? O Sérgio Conceição tentou tudo que tinha no banco, Sim, sim. ele meteu lá para dentro. Eles não conseguiram, o Casa Pia defendeu bem, ganhou 1 ponto e o Porto perdeu 2, em recuperação Sim, ao Benfica, acaba que por ser. vai na Achas frente. que vai ter algumas Portanto, consequências? lá está a tal frase que eu coloquei aqui, ora agora perdes tu, ora agora perco eu. Sim. De uma jornada que nós tínhamos dito aqui, ou tínhamos feito mais ou menos, que basicamente os 3 grandes iam ganhar. mesmo. Houveram 2 grandes acontecimentos, já estamos a falar que foi o Porto, perdeu aqui 2 pontos, e agora a seguir vamos falar também E que realmente vão penalizar Sim. a caminhada do Porto, Sim. como é óbvio. No domingo também assistiu-se a uma grande surpresa, uma vez que o Sporting também, e segundo o seu próprio treinador Rubem Amorim, tinha aproveitado muito bem este defesa devido ao Mundial e realmente no campo isso estava traduzido em números. Ninguém esperava esta escorregadela, esta tropeção enorme do Sporting na Madeira. E porquê é que aconteceu esta derrota do Marítimo, esta vitória do Marítimo? Ora bem, o Marítimo trocou de treinador e quanto a mim é um treinador que ao princípio de carreira me parecia que ele não ia longe, mas eu estou a gostar muito da maneira dele treinar. O Zé Gomes fez um bom trabalho no Rio Ave e depois fez um bom trabalho no Marítimo, que já lá esteve tão bem. Voltou agora ao Marítimo. O Marítimo está cá em baixo, tem 10 pontos agora com esta vitória, tinha 7. Claro, está bem. Fez 4 ou 5 aquisições, mas só pôde jogar com 2, não é? Porque os outros, burocraticamente e por forma física, ainda não estão em condições. Gostei muito do Marítimo. O Marítimo jogou bem, não foi o Sporting que jogou muito abaixo, foi o Marítimo que jogou bem. O Sporting, claro, ainda não conseguiu, já disse aqui isto várias vezes, colmatar as saídas do Mateus Nunes e daquele defesa esquerdo, o Nuno Mendes. O Nuno Mendes. São 2 grandes baixas que o Sporting teve. E o Sarabia também, que foi um jogador que marcou 25 golos. É preciso não esquecer isto. Claro. O Sporting tem lá jogadores jeitosos, o Trincão e o Edwards, mas são jogadores de engate. Ou seja, num jogo podem fazer grandes coisas e no outro jogo a seguir estão mais amolecidos ou estão desconexados do jogo, são muito finta na areia, se a coisa correr bem eles levam a equipa para a frente, se não correr. E depois o Paulinho, que é um bom jogador, merece jogar na equipa do Sport também não tem outro, mas é mais um jogador de equipa do que um finalizador. Não é um finalizador nato, porque se fosse o Sport teve lá algumas oportunidades, provavelmente o Sport tinha ganho o jogo. É preciso frisar também que o Sport, em termos de arbitragem, foi-lhe negado um penalti claríssimo, não é? Sim. Que poderia, eventualmente, ter outro resultado e mudar
o cariz do jogo. O árbitro não marcou, o VAR também não, nem sequer foram ver. Mal, portanto o Sporting foi aqui expoliado de um penalti limpo. E depois o Marítimo faz um golo de penalti, escusado. É preciso dizê-lo, mas acontece, não é? No futebol, hoje em dia perde-se por esse foi penalti, sem também. dúvidas nenhumas, e depois o Sporting não conseguiu dar a volta. Entretanto, penso que o Rubem Amorim, ao tentar poupar o Nuno Santos, para mim está um grande jogador da defesa esquerda, não só poupou o Nuno Santos, como também alterou um pouco a dinâmica do Sporting, porque o Sporting tem dois dos melhores laterais do futebol português, Porro e Nuno Santos, quer um lado, quer o outro, e são indivíduos que levam a equipa, arrastam a equipa para a frente. São autênticos E extremos. o Sporting ficou manco na primeira parte, num desses extremos, numa dessas laterais. Porque ao meter o Arthur, que veio do Estoril, que é um ala, a defesa esquerda, é uma adaptação do Rubem Amorim, a coisa não correu muito bem. E tanto não correu que ele depois teve que o meter. Entendo perfeitamente o que é que o Rubem Amorim apostou na vitória sobre o Marítimo para uma maior aproximação ao Benfica, não é? Porque tinha perdido os 3 pontos. E a pensar já no próximo jogo, que é um Benfica Decisivo. Sporting, e que poderia, por mais um cartão amarelo ao Nuno Santos, e o Nuno Santos ficaria fora do jogo. Entendo perfeitamente. Mas eu entendo também que devem jogar os melhores jogadores, e depois, se eles tiverem que levar o amarelo, a paciência, entram outros. Por isso é que deve ter um plantel com 2 jogadores mais ou menos nivelados para cada lugar da própria Transpondo isto já para a próxima jornada. Não, deixa-me só dar aqui um toque, Rui, no jogo que eu vi, aqui do Boa Vista, para falar em 2 situações. A primeira, é deplorável como é que se consegue manter um Manuel Mota na arbitragem, quando é um senhor que, mais que uma vez que eu já vi ali no Bessa e noutros campos e noutros jogos de futebol pela televisão, não tem qualidades para árbitro de futebol. Em primeiro lugar, ele deve chumbar nos exames físicos, de certeza absoluta, porque ele nem correr sabe. Ontem foi uma anormalidade. Ao fim de 5, 6 minutos no Bessa do começo do jogo, eu estava a ver que o jogo ia acabar mal, ou ia acabar com 9 ou 8 de cada lado, porque aquilo foi uma enxurrada das geneiras do Manuel Mota, de cartões que não devia mostrar, cartões que havia de mostrar, jogadas que não havia de parar e jogadas que devia parar e não parou, que os jogadores estiveram todos baralhados, aquilo estava uma confusão tremenda. Foi lastimado. Bem, incluindo um mau fim de uma jogada do Boa Vista, em que o seu defesa central ganha uma bola de cabeça, coloca na frente para o Gorré vai sozinho para a área, só tem um defesa à larga, não é? Portanto, o Gorré provavelmente vai passar pela defesa com a velocidade que vem, das duas, uma, ou o defesa ou agarra e vai expulso, ou deixa passar o Gorré está perante o guarda-redes e pode marcar, ou atirar ao lado, alguma coisa do género. E o árbitro, inacreditavelmente, para o jogo, porque o defesa central do Boa Vista caiu ao chão. Pois ele caiu ao chão porque foi lá assim a caçar a bola, não é? Ou apanhar a bola de cabeça. Era uma jogada completamente normal em que um árbitro consegue interromper uma situação destas. Ora, um alarido tremendo no Bessa. Para lhes dizer também o seguinte, uma equipa do Gil Vicente superior a um Boa Vista em termos de jogadores, mas que se deixou subjugar, jogou vai lá na primeira parte melhor que o Boa Vista. A segunda parte praticamente foi do Boa Vista, com os jogadores mais fracos, tecnicamente, mais aguerridos. Foi aqui que o Boa Vista ganhou. O Boa Vista ganhou bem. Na primeira parte podia ter feito o segundo golo para o Bruno Lourenço, com a baliza completamente aberta. Não fez. Ia para o intervalo a ganhar 2-0. E na segunda parte o Boa Vista com mérito, com mais alguma dificuldade no fim a defender umas bolas lançadas lá para cima, a ver se aparecia alguém a fazer um golo, uma bola parada, alguma coisa do género, naquele desespero do Gil Vicente tentar empatar pelo menos a partida. O Boa Vista ganha 3 pontos fundamentais, porque tem 3 jogos agora em casa, excetuando o jogo seguinte, que vai a Braga, e é um jogo difícil para o Boa Vista. Depois recebe os Chaves e o Portimonense. Já agora, e continuando na Liga, e já que falámos dos 4 grandes, não é? Já sim, e temos os outros. Na próxima jornada vai haver um Benfica Sporting, que já se tornou menos decisivo para o Benfica e mais decisivo para o Sporting, penso eu. O que é que tu prevês para a próxima jornada, para além do derby, o Braga e o Porto? Ora bem, eu penso que relativamente a esse jogo entre o Benfica e o Sporting, mesmo com a vitória do Sporting e do Marítimo, eu acho que o Sporting tem ali um handicap muito grande. E qual é? É a defesa do Sporting.
porque o Coates é um bom jogador, não é? Mas é um jogador muito lento. Acho que o Coates está a render algum pai 30% ou 40% daquilo que vale. Está em baixo de forma, nota-se nitidamente, e para a velocidade. Se o Rafa não jogasse, ou o Neres, ou coisa do género, o Benfica vai complicar muito a vida ao Sporting, porque o Benfica vai jogar em velocidade, não é? Vai jogar em casa, vai jogar em velocidade, vai jogar com a equipa, nomeadamente com o Neres, o Rafa, acredito eu, e o Enzo também, se calhar moralizado ou não, vamos ver como é que ele aparece, mas se aparecer bem, o Benfica é uma equipa superior ao Sporting em jogo jogado. O Sporting vai ter grandes dificuldades perante o Benfica, com a defesa como o Sporting tem, nomeadamente o Coates, não estar em forma. Acredito que o Benfica, com maior ou menor facilidade, irá ganhar o jogo. E até porque o Sporting também, vamos ver como é que vai aparecer agora para este jogo, porque isto foi para mim um prego no caixão em termos de título. O Sporting tem que pensar em lutar para o segundo lugar ou para o terceiro. Tem que tentar garantir essas coisas, uma vez que o Sporting está a 12 do Benfica, está a 6 e a 5. Portanto, estão 3 equipas que estão à frente do Sporting. O Sporting tem que começar a pensar em ganhar jogo a jogo e a pensar no coisa. Portanto, para ser transcendente para o Sporting. Sim, mas isso também origina uma certa pressão para o Sporting. Entretanto, o Porto e o Braga prevês que ganhem uma vez jogam em casa. O Porto vai jogar com o Famalicão. O Famalicão não está a jogar assim por aí fora. Teve algumas nuances, jogadores novos, como teve e tal. Mas acredito que o Porto, com maior dificuldade aqui, não vai perder pontos. Sim. O Braga, com o Boa Vista, a maneira como joga o Boa Vista, não acredito que o Boa Vista vá fazer um grande resultado em Braga. Pelo contrário, acredito que se o Boa Vista, que anda a jogar pouco, embora ontem tenha ganho com o mérito, conforme eu já ressalvei aqui, acredito que o Braga vai ganhar. O Braga é favorito. Vai manter-se na mesma. Entretanto, a competição continua a nível futebolístico e é já amanhã na Taça de Portugal. O Benfica visita o Varzim. Varzim esse que eliminou o Sporting. Portanto, foi a grande surpresa até agora da competição. Fernando Jorge, depois temos o Porto Arouca. O que é que tu prevês para o futuro do Benfica na Taça de Portugal e o futuro do Porto também? Sim, nós temos aqui, já tínhamos dito aqui, vamos referenciar outra vez. Temos um Leixões Famalicão e temos depois um Varzim Benfica. Atenção que o Varzim eliminou o Sporting, né? O Benfica vai ter um jogo difícil no Varzim, porque o Varzim, claro, vai jogar com os autocarros cá atrás, é um jogo de Taça de Portugal, vai tentar fazer um golo ao Benfica e defender, não é? Claro. Acredito que o Benfica poderá eventualmente ter mais algumas dificuldades contra o Varzim, porque é um jogo único, é um jogo de bota fora, não é? Mata-mata, como se costuma dizer, e também atendendo que o Benfica vai jogar com o Sporting, não sei se o Roger Smith vai fazer aí algumas alterações. Se uma, se duas, se 3 ou 4. Isso também altera muito a característica do jogo e a equipa do Benfica. Acredito que o Benfica, com maior ou menor facilidade, os suplentes do Benfica eram todos titulares do Varzim. Eu defendo sempre esta tese. Teriam que ser. Qualquer suplente de uma equipa grande é titular de uma equipa da segunda divisão, à partida. Tirando raras exceções. Portanto, tem a obrigação de chegar lá e ganhar. Se arregaçarem as mangas desde o início. Se forem convencidos que em qualquer altura fazem um golo, é aí que eles depois são eliminados. E é o que temos acontecido na Taça de Portugal, que tem havido vários tombas gigantes e temos aqui alguns da terceira divisão e do Campeonato Nacional ainda. Depois temos temos cá uns, o Vila Verdense e a Bessado. O Vila Verdense é de Campeonato Nacional. Sim. Depois temos um Braga Guimarães, também é um jogo difícil, não é? Porque é um jogo de taça. É um derby local, tem sempre as suas incidências. O Guimarães vai fazer a vida negra ao Braga, de certeza absoluta, porque é um jogo a eliminar. Não é um jogo de campeonato, é um jogo com estas nuances. O Porto Arouca vai ser um jogo completamente diferente do campeonato, a não ser que o Porto marque no primeiro quarto de hora. Gosto muito da equipa do Arouca, já disse aqui, o Arouca tem um bom ponta de lança. Atenção ao ponta de lança do Arouca. Estou a gostar muito da maneira como o Evangelista está a pôr o Arouca a jogar. Tem uma boa equipa, trocam bem a bola. E a vantagem do Porto é esta, é jogar no Dragão. Porque, ao contrário, eu não sei se o Porto não ia ter algum dissabor aqui. Dissabor em termos de ser um jogo difícil. Mas à partida, é favorito para ganhar esta eliminatória. E já agora, para terminar, mais este passa a bola, é a notícia de hoje. Portanto, o próximo treinador, o selecionador de Portugal, chama-se Roberto Martínez. O que é que tens a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que eu ainda não vi, até hoje, alguns esclarecimentos que deviam ter sido dados
pelo Presidente da Federação, o Fernando Gomes, não é? O caso da saída do Fernando Fernando Santos, Santos. porque é que saiu, porque não saiu, o que é que procura, qual é o tipo de treinador que interessa para a seleção. A única coisa que eu sei dizer, que não acompanho muito, nem qualquer um de nós não acompanha muito a seleção belga, a não ser nos campeonatos do mundo, como é evidente, fez um bom trabalho enquanto esteve à frente da seleção, estava no ranking nos 3 primeiros, no tempo do Roberto Martínez à frente da Bélgica. Tinha bons jogadores que ele teve para treinar, teve uma boa equipa, mas neste último campeonato do mundo foi um desagrado total, porque as coisas correram mal a nível do balneário. Ora bem, eu comparo este balneário da Bélgica com o balneário de Portugal. O balneário de Portugal também implodiu também, como o belga. Não sei se o Roberto Martínez, neste momento, consegue ganhar ou eliminar os egos que existem na seleção. Vamos ter um caso caricato, vamos ver como é que fica a situação com o Ronaldo. Se o Ronaldo vai jogar para a Arábia Saudita, que já está a jogar, vai começar a jogar agora, claro, se vai ser titular ou não. Ou se vai aceitar ser suplente ou não, conforme não aceitou com o Fernando Santos. Portanto, a questão é esta. Vamos ver como é que ele vai colidir com estes indivíduos que estão lá na seleção, não é? São todos jogadores de top, a maior parte deles, não gostam de ser suplentes, há um certo mal-estar por várias situações que o Ronaldo criou, mesmo até ele próprio, e vamos ver depois o trabalho dele na prática. E esperemos para ver o trabalho do Roberto Martínez e que seja feliz. Não era o que eu escolhia, porque eu acho que há treinadores portugueses e que devia ser um treinador português. Há aí treinadores para pegarem na seleção. Com certeza que sim. Provavelmente tem mais algumas coisas que nós não sabemos. E assim termina mais um Passa-Bola, fazendo votos para que vocês tenham uma semana plena de harmonia nas vossas vidas. Obrigado e boa semana para todos.